Gari 11 é sobre esse fundo imobiliário que vamos conversar no vídeo de hoje. É um fundo imobiliário base 10, é um fundo imobiliário híbrido, é um fundo imobiliário com um número de cotistas já bem relevante e recentemente tomou algumas decisões que geraram dúvidas e também causaram algumas polêmicas entre os investidores. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar a tese de investimentos do Gari 11, vamos comentar sobre o seu portfólio e, afinal de contas, tentar responder a pergunta se o Gari 11 hoje é ou não uma boa opção de investimento. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. E como sempre, aqui nos nossos vídeos é muito importante o investidor ele saber exatamente onde está aplicando o seu dinheiro, saber exatamente onde está colocando o seu patrimônio. No caso do Gari 11, é um fundo imobiliário híbrido que explora imóveis do tipo renda urbana, ou seja, aqueles imóveis do tipo big box operados por grandes empresas do varejo alimentício. Além disso, é um fundo imobiliário que também possui imóveis do tipo logística no seu patrimônio e, claro, mais recentemente é um fundo que fez uma aquisição de um imóvel do tipo lajes corporativas na cidade de Belo Horizonte, locado a MRV. Então é um fundo bastante híbrido. Claro, há outros fundos com um nível de diversificação maior em termos de tipologia de imóveis, como é, por exemplo, o caso do ALZR e também do próprio TRXF11, mas hoje o Gari é sim um fundo híbrido. O Gari 11 já é um fundo relevante em termos de patrimônio, então hoje possui um valor patrimonial de 2,7 bi, então já caminha aí para quase 3 bi de patrimônio, é um fundo já relevante nesse quesito. Também é um fundo imobiliário relevante em número de cotistas, então são mais de 446 mil cotistas. É um fundo que já tem um número de imóveis bacana no portfólio, então já são 33 imóveis no portfólio. Inclusive, o fundo está em processo de aquisição de mais 6 imóveis, então, muito provavelmente, ao longo dos próximos meses, esse número de imóveis deve subir para 39. E aqui chamam a atenção para a vacância do fundo, que hoje é zerada e é um fundo que tem um histórico de vacância, né, exemplar ao longo do tempo. Isso é indiscutível, esse histórico de vacância, e chama atenção também para o prazo médio de vencimento dos contratos, que é de 10 anos e meio. Então, é um fundo que opera majoritariamente com contratos de longa duração, ou seja, aqueles contratos atípicos, de 10, de 15, de 18 anos, enfim, em alguns casos, superior a 20 anos. Isso confere uma previsibilidade de receita muito grande ao fundo imobiliário. Afinal de contas, são contratos aí, que duram décadas e, além disso, caso o inquilino ele opte por rescindir o contrato, normalmente ele tem que pagar todo o aluguel remanescente ao fundo imobiliário. E o preço patrimonial de sua cota hoje é de R$ 9,32 e quero chamar a sua atenção para o fato de que o fundo hoje negocia com desconto em relação a esse valor patrimonial. Isso porque o preço da sua cota hoje no mercado está sendo negociado e a R$ 8,57. Então, o fundo negocia com desconto de 8% em relação ao seu valor patrimonial. É um fundo que também tem uma liquidez diária bastante interessante, mais de 16 milhões de reais todos os dias são negociados em cotas do Gari 11. É um fundo que apresenta hoje um dividend yield de 11,62%, um dividend yield acima da média, e ao longo dos últimos 12 meses apresentou uma valorização de 21,91%. Em termos de rentabilidade histórica, desde quando o fundo se transformou no Gari 11, ele entrega uma rentabilidade real positiva. Anderson, como assim? Não estou entendendo. Esse fundo ele nasceu inicialmente como Galg. Era um fundo que nasceu com o propósito de ser um fundo de logística, mas ao longo da sua trajetória, a gestão basicamente mudou os rumos do fundo imobiliário e transformou ele no fundo híbrido que conhecemos hoje, o Gari 11. Então, nem sempre ele foi Gari 11. No início da sua trajetória, o fundo se chamava Galg 11.
E desde essa transformação, né, de um fundo de logística para um fundo de mandato híbrido, ele entrega, né, um resultado real acima da inflação. Então, nos últimos 2 anos, esse resultado real acima da inflação foi de 10,05% e no último ano o fundo apresentou uma rentabilidade real bem bacana, né, quase 18%. E, né, na ferramenta do mais retorno, se você pegar o apanhado do fundo desde quando ele se transformou no GARI 11, você percebe que ele possui uma rentabilidade bacana, né, superando ali o IMAB, o IMAB5 e também superando o IFIX. Já em relação à entrega efetiva de dividendos do GARI 11, você pode perceber que é um fundo que historicamente, né, distribuiu ali em média 8 centavos por cota. Então, desde o seu lançamento em bolsa de valores ainda, né, na época de GALG 11, é um fundo que entrega ali por volta de 8 centavos por cota aos seus cotistas ao longo do tempo, com exceção, né, ao período ali de fevereiro de 24 até ali dezembro de 2024, onde o fundo ele conseguiu entregar, né, um dividendo mensal por cota de 9 centavos, né? Tirando esse período ali de fevereiro a dezembro de 24, no restante do tempo é um fundo que entregou ali aos seus cotistas, né, basicamente 8 centavos de dividendos por cota. Então, é basicamente esse o histórico de distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. Então veja que ao longo dos últimos 5 anos, é um fundo que entregou ali de forma consistente pelo menos 8 centavos de dividendos aos seus cotistas e claro, né, ali no ano de 2024 ele conseguiu aumentar essa distribuição, para 9 centavos por cota e voltou a distribuir 8 ao longo do ano de 2025. Então, em termos de distribuição de dividendos, a gente não tem aquele fundo imobiliário que, pô, apresenta um crescimento, né, acelerado na distribuição de dividendos. Esse não é o caso do GARI 11, mas apresenta consistência nessa distribuição de 8 centavos de dividendos por cota aos seus cotistas ao longo do tempo. E, né, veremos como esse fundo irá se comportar ao longo dos próximos períodos. Por quê? Né? É um fundo que tem gestão ativa e temos no mercado outros fundos imobiliários em segmentos, né, bem parecidos com o segmento ou os segmentos de atuação do GARI 11 que tem conseguido elevar essa distribuição de dividendos aos seus cotistas, como é, por exemplo, o caso do HGRU, como é, por exemplo, o caso do próprio TRXF11. Então, são fundos imobiliários que atuam em segmentos parecidos, né? E, né, ao longo dos últimos anos, apresentou não só um crescimento de patrimônio, mas também um crescimento na entrega de dividendos aos cotistas. Mas, de qualquer forma, analisando esse gráfico de distribuição de dividendos do GARI 11, não podemos falar que, pô, é um fundo ruim em termos de distribuição de dividendos. Por quê? É uma distribuição de dividendos basicamente estável e, né, quando houve oscilação, essa oscilação foi para maior. Então, o fundo passou a entregar um dividendo maior e depois voltou para casa dos 8 centavos. Então, não é aquele fundo imobiliário, né, que, pô, apresenta um risco na queda da distribuição de dividendos, muito pelo contrário. E considerando o portfólio atual do GARI 11, é um fundo que deve, pelo menos, né, se nada mudar, um fundo que, né, continue a entregar aí pelo menos 8 centavos de dividendos aos seus cotistas ao longo dos próximos períodos. E como que está a alocação do GARI 11 hoje? Como está a sua diversificação? Bom, hoje o fundo já possui no seu patrimônio 33 ativos, claro, se você preferir, 33 imóveis. E destes imóveis, 62% são imóveis de renda urbana, então hoje 62% das receitas desse fundo imobiliário são originadas dos ativos de renda urbana. 30% dos imóveis ou 30% das receitas são originados dos ativos logísticos, ou seja, dos imóveis de logística, e 8% das receitas são originadas a partir de imóveis do tipo escritório ou lajes corporativas. Bom, então o fundo tem ali uma boa diversificação entre renda urbana, logística e também escritório. Por isso é um fundo já híbrido hoje e por isso, né, é comparável, por exemplo, com a LZR, com o HGRU e também com o TRXF11.
Lembrando, né, que o HGRU ele é mais renda urbana, né, porque não possui ali no seu portfólio ativos de logística, ele possui apenas ativos ali preponderantemente de renda urbana. Então, hoje, essa é a diversificação em termos de imóveis do GARI 11. Bom, outro ponto que chama a atenção aqui é que o prazo médio de vencimento dos contratos do GARI 11 é de 10 anos e meio. Isso confere uma previsibilidade de geração de receita muito grande. Por quê? Pô, se o prazo médio de vencimento dos contratos é de 10 anos, significa que, né, os atuais inquilinos aí devem permanecer no portfólio, né, dentro do fundo aí por pelo menos mais 10 anos. Isso confere ali uma previsibilidade de receita bacana. Isso porque 95% dos contratos são contratos atípicos, ou seja, são aqueles contratos de longa duração, né? 13, 15, em alguns casos 25 anos. E são contratos com multa bem robusta, né? Normalmente, o inquilino, sob essa modalidade de contrato, em caso de rescisão, ele tem que pagar todo o saldo remanescente de aluguel ao GARI 11, né, no ato ali da rescisão. Isso também acaba protegendo o fundo e os seus investidores ao longo do tempo. E, em termos de inquilinos, o fundo possui 11 locatários de boa qualidade de crédito. Mas aqui, né, eu chamo a atenção para um detalhe, né? Pelo fato do fundo ainda possuir, né, poucos inquilinos no seu portfólio, há uma concentração de receita grande em alguns inquilinos. E aqui entra já um dos primeiros pontos de atenção em relação ao GARI 11. Bom, hoje o principal inquilino é o Carrefour, representando 38% das receitas do fundo imobiliário. O que atenua essa concentração de receita no Carrefour é que essa receita está distribuída, está diluída em vários imóveis e também em diferentes regiões do país. Então, o fundo possui imóveis, né, do Carrefour em São Paulo, Mato Grosso, no próprio estado do Ceará, também lá no estado, né, de Roraima, enfim. Então, essa receita está diluída aí em vários imóveis. E aqui um outro ponto de atenção é essa concentração de receita de 21% no imóvel Bate Souza Cruz. Por que que eu chamo a atenção para essa concentração de receita nesse imóvel? Simples, porque o contrato de locação desse imóvel se encerra já agora em setembro de 2027. Então é um ponto de atenção aos investidores do GARI 11. Por quê? Esse imóvel, além de ser um imóvel de logística, ele também apresenta características industriais. Aí temos aqui o lado bom e também temos o lado negativo. Vamos então ao lado bom. É um imóvel que, pelas fotos, né, dá para você perceber que é um imóvel que foi desenhado, que foi formatado para o inquilino, né? Fica claro, né, ao analisar a configuração do imóvel. Foi um imóvel que foi, né, de certa forma ali projetado, adaptado para a operação desse inquilino. E por possuir, né, essas características industriais, logísticas, inclusive é um imóvel, é um complexo que também possui ali algumas unidades, né, que servem de sede administrativa, que serve para o pessoal do administrativo. Então, por essas características, é um imóvel que, pô, o inquilino, né, está acostumado a operar lá, possui unidade industrial. Então, é um imóvel que, de certa forma, né, possui certa relevância ali para o inquilino. Então, isso, né, dificulta o processo de saída a qualquer custo do inquilino e também ajuda, né, na manutenção do inquilino no imóvel ao longo do tempo. Essa é a parte boa, mas também temos que analisar, não só do ponto de vista, né, otimista, mas do ponto de vista realista também, né? Então, em caso, né, de não renovação de contrato, em caso, né, de saída do inquilino em algum momento do imóvel, por essas características, é um imóvel que provavelmente, né, necessitará de algum tipo de adaptação ali para poder, né, a gestão conseguir um novo inquilino para o imóvel. Então,
seria muito interessante vermos, né, a gestão já abrir negociações ali com a BAT Souza Cruz para a extensão, né, deste contrato ou até mesmo, né, uma renovação antecipada desse contrato, visto que ele representa 21% das receitas, né, desse fundo imobiliário. Então esse é um ponto de atenção do investidor e aqui o investidor deve, né, começar a fazer nessas projeções, também a imaginar cenários possíveis. Claro, no melhor cenário, pô, é um imóvel, que tem características industriais, então é um imóvel que pode sim, né, ser essencial para esse inquilino e logicamente isso facilitar, a extensão do contrato, a renovação do contrato, mas pensando, né, em um universo mais, pessimista, pô, em caso de não renovação de contrato, será que o GAAR ele consegue um novo inquilino rapidamente para esse imóvel? São pontos que o investidor deve, conjecturar, também levar em consideração. Mas, de qualquer forma, na minha visão, seria interessante a gente ver o movimento da gestão ali já de abrir negociações aí para tentar uma renovação antecipada, uma extensão de contrato ali já com a BAT, né, Souza Cruz. Aqui um outro ponto que também favorece a diluição desse risco em relação a esse imóvel, aqui o fundo, né, está em processo ainda de aquisição de mais 6 imóveis, então muito provavelmente em breve a quantidade de ativos que o fundo possui no portfólio passará para 39 imóveis. Então isso pode fazer com que, né, a participação nas receitas do BAT Souza Cruz ela acaba diminuindo justamente em função dessa ampliação da diversificação do portfólio, né, de inquilinos e também de imóveis do GARI 11, beleza? Mas, de qualquer forma, é um ponto de atenção que o investidor deve ficar de olho, beleza? Já em relação aos outros inquilinos, né, super tranquilo, né, não há o que falar aqui. Então, Grupo Pão de Açúcar, com 14% de representatividade nas receitas. É um grupo que tem patinado muito ao longo dos últimos períodos. O grupo está sofrendo bastante. A situação financeira, né, não é das mais eh, qualificadas, não é aquela situação financeira das melhores, mas de qualquer forma é um grupo, né, que tem atuação aí histórica no país e essa receita de 14% ela está diluída ali em diferentes imóveis. Então, é muito difícil, por exemplo, que um grupo desse, né, ele rescinda todos os seus contratos ao mesmo tempo, sem contar que eu gosto dos imóveis de renda urbana justamente pelas características que possuem, né, boas localizações. Então, por exemplo, né, mesmo que uma loja dessa, né, venha a dar problema e tudo, muito provavelmente o GARI ele consegue, né, um novo inquilino para esse imóvel com certa facilidade, porque normalmente são imóveis muito bem localizados em regiões de alto adensamento. Então, não é difícil, né, por parte do fundo conseguir um novo inquilino para esse tipo de imóvel. Bom, o grupo Mateus, com 8% de participação nas receitas, super tranquilo também, porque essa receita está diluída em diferentes imóveis. MRV com 8% de participação nas receitas, né? E por que que eu acredito que isso, né, pelo menos agora não preocupa, né, o fundo imobiliário? Simples, porque é um contrato de longa duração de 15 anos, então a MRV está ocupando um imóvel, do tipo laje corporativa, mas ao mesmo tempo é um contrato atípico com 15 anos de duração, que vai vencer somente no ano de 2040 e é um contrato que tem multa robusta. Então, é uma participação limitada de 8% na receita, é um contrato de longa duração, 15 anos, é um contrato com multa robusta. Além disso, a MRV, né, conforme os últimos resultados trimestrais, é a empresa que vem melhorando ali os seus indicadores operacionais. Então, é uma inquilina que hoje, na minha visão, não representa ali um risco de crédito, né, gigantesco, não, muito pelo contrário. Então, por essas características, eu acredito que, né, essa participação de 8% nas receitas por parte da MRV, né, não preocupa o fundo neste momento. Em relação aos demais inquilinos, né, não há nenhum risco expressivo. Almanara, 2%, Desco, 2%, Air Liquide, que tem imóveis, né, mais específicos, mas também é uma participação pequenininha, 2% nas receitas.
e destaque para essa aquisição do imóvel logístico em Cofins, né? Então, foi uma baita de uma aquisição esse imóvel logístico em Cofins, é um imóvel, né, de bom padrão construtivo e possui ali 3 inquilinos de boa qualidade. Então, o Mercado Livre dispensa comentários. Vale hoje é uma empresa que não tem um risco de crédito, né, ruim. Três Corações, pô, é uma indústria mineira que dispensa comentários também. Então, é uma aquisição boa, né? Primeiro, um ativo em uma boa localização, um ativo de bom padrão construtivo e é um ativo que é operado por 3 inquilinos de boa qualidade, sem contar que, no caso, né, desses inquilinos, por exemplo, Vale, Três Corações e Mercado Livre, nenhum representa mais que 2% na participação de receitas desse fundo imobiliário. Então, em relação à diversificação de inquilinos, ponto de atenção mesmo, né, vai justamente para essa concentração de receita ali em Carrefour e BAT, principalmente no imóvel BAT, beleza? Então, são pontos de atenção que o investidor deve levar em consideração. Já em relação à diversificação geográfica, o fundo também possui uma boa diversificação geográfica, né? Com São Paulo sendo o estado de maior representatividade nas receitas, 29%, Rio Grande do Sul, 24%. É isso porque o imóvel BAT, né, fica lá no Rio Grande do Sul e representa ali 21% das receitas. Minas Gerais, com 13% das receitas, além de, claro, participações em outras regiões do país também. Então, hoje é assim que está o portfólio do Gari 11. Tá, né? Mas essa diversificação é uma diversificação boa? É uma diversificação que é melhor em relação aos pares de mercado? É uma diversificação que é pior em relação aos pares de mercado? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora. Bom, vamos começar comparando Gari com Gari, né? Pô, hoje o portfólio do Gari é bem melhor do que há 2 anos, do que há 1 ano e meio. Então, hoje, assim, comparar o Gari de hoje com o Gari, né, de algum tempo atrás, pô, é sem comparação, né? O portfólio é bem melhor, o nível de concentração é menor, a alavancagem hoje é uma alavancagem líquida negativa, o número de imóveis é maior, então assim, não tem nem o que falar, né? Sem contar que o fundo também ampliou ali, né, a tipologia de imóveis que ele faz alocação, faz investimentos. Então, comparar Gari com Gari, logicamente, a conclusão é que a gestão ela fez, né, um bom trabalho ali de diversificação, de diminuição de risco do portfólio do Gari. Agora, na minha visão, comparando o Gari com outros pares de mercado, temos pares de mercado com um nível de diversificação com a relação risco-retorno bacana, né? Por exemplo, você tem ali o HGRU. Claro, o HGRU é mais uma tese renda urbana, porque não é um fundo que tem escritório, não é um fundo que tem lajes corporativas. Então, é aquele fundo ali, é mais renda urbana mesmo. Mas é um fundo que possui, né, 100 imóveis no seu portfólio. Então, pô, tem uma quantidade de imóveis absurda no portfólio. Absurda para o mercado brasileiro, né? Se você comparar isso com os Estados Unidos, logicamente 100 imóveis não é uma quantidade absurda, né? Mas, enfim, o HGRU possui ali 3 vezes mais imóveis do que, né, o próprio Gari 11. Possui uma quantidade de inquilinos maior, 43 ali inquilinos, sem contar que, né, a concentração de receita por inquilinos é menor. E o fundo, né, ele tem a concentração ali em Carrefour, tem a concentração em Edux, tem uma concentração também de receitas em lojas pernambucanas, mas vale destacar, né? Vale destacar, essas receitas estão diluídas em diferentes imóveis e também bem localizados. Então, são pontos que o investidor deve levar em consideração. Considerando, né, o TRXF, por exemplo, o TRXF tem mais de 115 imóveis no seu portfólio, né? E possui ali um nível de concentração de receita por inquilino hoje bem baixo, né? Então, hoje, né, o TRXF apresenta uma gama de imóveis maior e possui um nível de diversificação de receita por inquilino também maior. Sem contar que o TRXF hoje, cara, ele é um fundo que atua também em segmentos que não estão presentes no Gari 11, como, por exemplo, são os imóveis do tipo educacional, os imóveis, né, do tipo shopping. Então, são fatores que, né, o investidor deve levar em consideração.
Um fundo que hoje possui uma quantidade de imóveis ali até inferior ao GARI 11 é o ALZR 11, né, que não tem 33 imóveis no seu portfólio, mas tem uma diversificação de receitas por inquilino maior, né, e possui ali imóveis locados para empresas como, por exemplo, Coca-Cola, Oba Hortifruti, Açaí, agora, né, tem ali também a Fleury, né, a Pueridomus. Então, assim, ele atua com um nível de diversificação de receita por inquilino maior e também tem uma diversidade maior de tipologias de imóveis. Então, é um fundo que tem logística, renda urbana, escritório, data center, educacional, né? Então, são pontos que o investidor também deve levar em consideração. Então, na minha visão, hoje temos outros fundos imobiliários, né, que têm um nível de diversificação maior, né, em relação ao GARI 11 e também possui bons inquilinos na sua carteira. São pontos que o investidor também deve levar em consideração, beleza? Bom, e aqui chegamos, por exemplo, à vantagem do GARI em relação a esses outros fundos imobiliários, como, por exemplo, a LZR, como, por exemplo, o próprio TRXF, né? O ALZR tem um nível de diversificação de receita por inquilinos maior, mas só que ele possui uma alavancagem hoje, né, representativa, não é uma alavancagem pequena. O TRXF também tem uma diversificação de receita por inquilinos maior, possui participações em outros segmentos imobiliários que o GARI não possui, mas também possui uma alavancagem expressiva, né, uma alavancagem ali representativa. Então, em termos de portfólio e diversificação, na minha visão, você tem ali o ALZR à frente, você tem ali também o próprio TRXF à frente. Mas só que, em termos de alavancagem, a alavancagem do GARI 11 hoje é uma alavancagem líquida negativa. Então, é um fundo que tem uma estrutura de capital bem confortável, uma estrutura de capital hoje que, nem se compara, por exemplo, com a estrutura de capital ali do TRXF e também com a LZR, porque o fundo hoje ele possui caixa suficiente para cobrir as suas obrigações aí com folga. Então, esse é um outro ponto que o investidor deve levar em consideração também. E aí, fica claro que não existe fundo imobiliário perfeito. Esse é um ponto que deve ser trabalho do investidor fazer essa análise também. Não existe fundo imobiliário perfeito. Então, você tem um GARI com uma alavancagem líquida negativa, ou seja, tem estrutura de capital hoje, né, que ele paga suas dívidas com sobra e tem um nível de concentração maior de receita por inquilino. Por outro lado, você tem o TRXF, você tem uma LZR, por exemplo, com um nível de diversificação, né, de receitas por inquilino maior, mas que possui ali uma alavancagem maior também. Então, não existe fundo imobiliário perfeito. Então, você tem alguns fundos imobiliários que, em termos de portfólio, são muito bem diversificados em segmentos de atuação e também inquilinos e tem uma alavancagem maior. Por outro lado, você tem um GARI, né, que tem um nível de concentração maior, mas tem uma alavancagem líquida negativa. Então, são pontos que o investidor deve levar em consideração e esse contraste, né, mostra que não existe fundo imobiliário perfeito. Bom, e aqui uma estratégia, né, que a gestão utiliza para administrar os seus imóveis, para tocar as operações no dia a dia do GARI. Normalmente, o GARI 11 ele faz a aquisição dos imóveis via outros fundos imobiliários. Então, por exemplo, o imóvel, né, do tipo corporativo que foi adquirido, né, no Buy to Lease e locado a MRV, foi adquirido através do fundo imobiliário Corporate. O galpão de Confins foi adquirido através do fundo imobiliário PrimeLog. Além disso, o fundo tem outros fundos imobiliários, o A59, o A22, o A25, que são fundos imobiliários que foram estruturados para fazer a aquisição dos imóveis, né, do tipo renda urbana. Então, essa é a estrutura, essa é a estratégia que a gestão utiliza para, né, fazer a aquisição dos imóveis. Anderson, e por que a gestão faz isso? Porque na qualidade de único sócio, né, desses fundos imobiliários, o GARI 11 ele pode deliberar sobre a retenção ou não de resultado, sobre a retenção ou não de lucro. Ele pode deliberar sobre como a distribuição de dividendos deve ocorrer ao longo do tempo. Então, é por isso, né, que a gestão acaba utilizando, né, essa estrutura de cascata para poder fazer a administração, né, dos seus ativos no dia a dia do fundo.
A única exceção nessa estrutura de cascata, né, é o Game 11. O Game 11 ele não é estruturado para poder fazer aquisições de outros ativos, não. O Game 11, na realidade, é uma alocação que a gestão, né, deliberadamente resolveu fazer nesse ativo. O Game 11, para quem não conhece, é o fundo imobiliário multi-estratégia da Guardiã, que é a gestora do GAR. Então, entre aspas, né? É um fundo imobiliário ali, né, que foi adquirido com conflito de interesse aqui, né, coloco conflito de interesse entre aspas. Então, de todos os fundos imobiliários, né, que o Garen possui no seu portfólio, grande parte deles são estruturados para administrar os imóveis. No caso do Game 11, é uma alocação mais tática, é uma alocação, né, que a gestão fez com o objetivo, né, de capturar valor no Game 11, que, conforme eu disse para vocês, é um outro fundo imobiliário da própria gestora. E já que estamos falando, né, de conflitos de interesses, vamos então às polêmicas que circularam na mídia ao longo das últimas semanas. Bom, o primeiro ponto de polêmica foi o pedido para, né, ou a pauta para aumentar o valor do capital autorizado para novas emissões de 10 bilhões de reais para 100 bilhões de reais. Então, isso gerou bastante polêmica. E aqui, né, temos duas óticas de visão diferentes. Primeiro, vamos analisar, levando em consideração o cenário de amadurecimento do mercado de fundos imobiliários. Então, se a gestora, ela basicamente, né, solicitou esse aumento de capital autorizado para novas emissões, levando em consideração o amadurecimento do mercado de fundos imobiliários, então, sendo um movimento mais visionário por parte do gestor, acho que é um movimento bacana. Calma, calma, vamos explicar isso. Isso porque, se analisarmos o crescimento dos fundos imobiliários ao longo dos últimos anos, pô, temos visto fundos imobiliários, né, triplicarem de patrimônio. Então, você tem, por exemplo, o TRXF11, é um fundo que nasceu com patrimônio de 500 milhões de reais e hoje tem um patrimônio líquido superior a 6 bilhões de reais. Então, você tem os fundos de logística, né, que são fundos que também cresceram bastante ao longo dos últimos anos. Hoje você já tem, por exemplo, o HGLG, né, com patrimônio ali, né, superior a 7 bi e caminhando para um patrimônio ali, né, de 10 bilhões de reais. Então, eu acredito que em um futuro não muito distante, veremos fundos imobiliários robustos, né, com 20 bilhões, com 15 bilhões de patrimônio líquido e uma quantidade significativa de imóveis no seu portfólio, um amadurecimento dos investimentos, da tese de investimentos, um amadurecimento de uma tese de diversificação mais robusta. Então, se esse movimento proposto pela gestão for sob esse ponto de vista, eu acho que sim, o movimento é bacana. Agora, temos também o ponto negativo disso. Se o pedido, né, de aumento desse capital autorizado for justamente para forçar ali aquisições, né, visando tão somente o crescimento do patrimônio sob gestão, né, da gestora, visando tão somente, né, o aumento das receitas via taxa de administração e gestão, aí sim é um ponto a se pensar, aí sim é um ponto que, cara, é bola fora. Então, é importante, né, e aí a gestão também deixar isso claro para o cotista. Pô, é um movimento mais visionário, é um movimento que visa já esse futuro, né, de fundos imobiliários já robusto, grande, ou, né, é um movimento ali que facilita, por exemplo, aquisições por aquisições, né, e são pontos que o investidor deve levar em consideração. Então, aqui, sobre essa primeira pauta, pô, você tem um lado negativo e tem um lado também positivo, né? Como que isso, né, se mostrará na prática é só analisando os próximos movimentos da gestão. De qualquer forma, a pauta ela foi aprovada e o gestor deixou claro que pretende utilizar esse capital autorizado até o montante de patrimônio líquido de 20 bilhões de reais. Após o fundo atingir 20 bilhões de reais, o fundo, em caso de uma nova emissão, deve convocar uma nova assembleia para que os cotistas, então, deliberem, né, sobre uma nova emissão de cotas. Bom, a segunda pauta é a hipótese de recompra de cotas pelo próprio fundo. Aqui é um movimento positivo porque se o fundo ele tem caixa e verifica que as suas cotas no mercado estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial e
se ele fizer essas compras dessas cotas no mercado abaixo do seu valor patrimonial e consegue um resultado, por exemplo, maior do que os cap rates dos aluguéis que porventura ele conseguiria em novas aquisições, pô, vale a pena o fundo então recomprar essas cotas. E uma vez que o fundo recompra essas cotas, por exemplo, ele pode, né, fazer o cancelamento dessas cotas. Então, na prática, né, se feita da forma correta, essa recompra de cotas pode fazer com que, né, o fundo imobiliário, né, beneficie os seus cotistas. Porque comprei cotas e cancelei essas cotas significa que agora, né, nós temos ali um mesmo volume de aluguel mensal que é distribuído por um número menor de cotas. Então, isso pode fazer com que a distribuição de dividendos por cota aumente ao longo do tempo. Então, isso pode beneficiar os cotistas. Mas é claro, né, se essa recompra de cotas ela for feita da maneira correta e, claro, se, né, essas cotas estiverem descontadas ali sem um motivo grave aparente, né? Em alguns momentos, realmente, as cotas são negociadas abaixo do valor patrimonial, com desconto grande, mas por, né, pressões políticas, pressões de taxa de juros, movimentos políticos, como, por exemplo, a tentativa de tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Então, fatores, né, como estes, fatos como estes, podem fazer as cotas desabar. E nesse período, se o fundo, por exemplo, possui caixa, ele pode comprar cotas do próprio fundo, fazer o cancelamento dessas cotas e, no longo prazo, o fundo aumentar a distribuição de dividendos por cota, né, via essa recompra e beneficiar os cotistas. Agora, se as cotas do fundo caem, né, por um motivo grave, estrutural, né, por falha da gestão ou, né, por falha ali mesmo do portfólio do fundo, aí já seria um negócio a se pensar. Mas, a princípio, né, se aplicada da forma correta, a recompra de cotas tende a ser benéfica aos cotistas do fundo imobiliário. Bom, e a terceira pauta foi justamente o pedido para aprovar, né, a aquisição de ativos em situação de potencial conflito de interesses. Então, de um lado, você tinha a proposta para aumentar o capital autorizado para novas emissões sem depender de assembleia, e de outro, você tinha um pedido para aprovar a aquisição de ativos em potencial conflito de interesses. Então, se feito da forma errada, né, vou comprar ativos por comprar aí, também estou liberado ali para comprar ativos em conflito de interesse, né? Isso pode gerar problemas para o fundo imobiliário no longo prazo. Claro, aqui a gente está partindo do ponto de vista pessimista. Então, quando os investidores, né, levantaram esses pontos, chegaram à conclusão de que, cara, é um movimento ruim, né, da gestão, é um movimento, né, que pode aumentar o risco do fundo, coisas do tipo. Então, essas pautas em conjuntos levantaram, né, muitos questionamentos por parte dos cotistas e a cota do fundo imobiliário, né, ela acabou, né, sofrendo ali no mercado. Claro, né, além dessa questão dessas pautas, né, de conflito de interesse, além, né, dessa questão do capital autorizado, vale destacar também que o fundo imobiliário fez algumas aquisições com pagamento em cotas. Então, tudo isso, né, somado, fez com que nos últimos 30 dias, aí, pelo menos, a cota caísse no mercado ali 3,27%. Então, esses pontos geraram bastante polêmicas em torno do GARI 11. Em relação a essa questão do conflito de interesses, eu particularmente não gosto, né, de fundos imobiliários que fazem essas aquisições aí em conflitos de interesse. Mas a situação ela deve ser analisada caso a caso e se você for verificar os fundos imobiliários, você verá que vários fundos imobiliários possuem ali aquisições, né, com algum potencial conflito de interesse. Você tem lá, por exemplo, o Capitânia. A Capitânia, lá no CPTS, ela tem, né, boa parte do patrimônio alocado ali em cotas de fundos imobiliários da própria Capitânia, né? Você tem alguns fundos imobiliários, né, que têm cotas de outros fundos imobiliários que são geridos pela mesma gestora. Então, tem vários fundos imobiliários que têm ali cotas, né, de outros fundos imobiliários que são geridos pela gestora, né? Então, são pontos que o investidor deve analisar e deve levar em consideração caso a caso. Mas, de qualquer forma, quando os investidores, né, avaliaram esse pedido de autorização de aumento, né, do capital disponível para novas emissões de 10 para 100 bi e também quando levaram em consideração essa aprovação ali para aquisição de ativos em potencial conflito de interesse,
isso gerou, né, ali uma percepção de risco em relação ao GARI e fez com que as cotas desabassem no mercado, levando em consideração também que o fundo fez várias aquisições mediante pagamento em cotas e claramente, né, fundos que fazem emissões mediante pagamento em cotas, né, costuma ali ter os preços pressionados no mercado, porque os vendedores dos ativos, né, estão vendendo cotas do GARI ali para poder, né, realizar os seus ganhos. Então, tudo isso em conjunto, né, fez com que a cotação, né, do GARI acabasse caindo bastante ao longo dos últimos, ao longo das últimas semanas. Eu particularmente, né, fico ali bastante receoso, também analiso muito bem essa questão de conflitos de interesse em fundos imobiliários. Então, é muito importante o investidor avaliar se, pô, essa aquisição em potencial conflito de interesse, ela é benéfica ou ela está sendo prejudicial ao fundo? Bom, se claramente ela está sendo prejudicial ao fundo, é um sinal de que a gestão, pô, não está fazendo um bom trabalho. Em outros casos, né, pô, esse conflito de interesse representa grande parte do patrimônio do fundo ou não representa uma parte significativa do patrimônio do fundo. Então, são pontos que o investidor deve analisar e levar em consideração. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que envolva conflito de interesses merece um escrutínio maior por parte do investidor. Em relação à autorização para transação, né, de compra e venda de CRIs envolvendo, né, potencial conflito de interesse, o gestor, no último relatório gerencial, acabou evidenciando, acabou mostrando o que isso, né, significaria para o fundo. Na prática, o que o fundo fez foi, ele tem passivos, ele tem dívidas em CRIs, e o que ele fez? Né? Ele deve pagar esses CRIs ao longo do tempo. Para reduzir a alavancagem, o que o gestor fez foi basicamente, no mercado secundário, comprar esses CRIs, de forma que hoje, né, o GARI 11 ele é, ao mesmo tempo, né, credor do CRI e devedor do CRI. Então, essas operações basicamente anulam o CRI. Então, o GARI 11 hoje ele é, né, credor e ao mesmo tempo devedor do CRI, meio que anulando a dívida do CRI, né, ao longo do tempo. Então, basicamente, essa foi a pauta aqui, né, envolvendo essa questão da compra, né, dos CRIs em potencial conflito de interesse. Só que, claro, né, e no futuro, será que esses CRIs vão ser somente do GARI ou, né, pode envolver, por exemplo, a compra, né, de um CRI, né, que é realizado, né, por um outro fundo da gestora. Então, são pontos que o investidor deve levar em consideração no momento da sua análise. Não levar em consideração somente, né, o momento atual, mas também, né, fazer ali um exercício, né, em relação à gestão do fundo, pensando também ali nos próximos períodos, nos próximos ciclos e também outras situações que podem eventualmente acontecer. Bom, analisando a DRE do GARI 11, você percebe que é um fundo que tem uma previsibilidade de geração de resultado bem grande, né? Então, esse resultado fica ali entre 12,2 milhões, 12,3 milhões de reais todos os meses. Tanto é que a gestão já publicou o guidance de dividendos para o ano de 2026. Então, um mínimo aí, ele vai distribuir 8 centavos por cota. O máximo, ele pode chegar a distribuir até 9 centavos por cota. O mais provável é que continue distribuindo os 8 centavos por cota aos seus cotistas, beleza? Bom, em relação às despesas, nos últimos 12 meses, as despesas perfizeram ali 14,5% das receitas do fundo. Mas vale destacar que é um fundo que tem CRIs no seu patrimônio e também vale destacar que com a conclusão da 7ª emissão de cotas, essa alavancagem líquida, ela ficou em 13% negativa. Então, hoje o fundo tem uma dívida líquida negativa ali, entre aspas, de 13%. Então, isso pode acabar contribuindo para que essas despesas pesem menos nos resultados do GARI 11. De qualquer forma, levando em consideração os seus principais pares de mercado, ok, o nível de despesas em relação à geração de receitas do GARI hoje, ok, pelo menos levando em consideração os últimos 12 meses. Então tá aí essa análise do GARI 11 e para fechar, será que vale a pena ou não a pena investir no GARI 11? Isso vai depender muito do investidor. Eu particularmente acompanho a tese, mas não sou investidor do GARI 11. Isso porque, na minha visão, o GARI 11, apesar de não ser um fundo imobiliário ruim, apesar de não ser um fundo imobiliário que ao longo dos últimos anos destruiu o valor,
eu vejo outros fundos imobiliários à frente do GARI em termos de carteira de inquilinos, em termos de diversificação imobiliária. Claro, não há fundo imobiliário perfeito, né? Por exemplo, o ALZR é um fundo imobiliário que tem uma carteira de imóveis ali com uma diversificação de segmento bastante interessante. Então, o fundo tem educacional, renda urbana, galpão logístico, data center, tem também alguns imóveis de escritório e também tem uma carteira de inquilinos com uma diversificação maior. Por outro lado, o fundo tem uma alavancagem maior, mas ao mesmo tempo que tem uma alavancagem maior em relação ao GAR, ele também possui uma estrutura de capital hoje saudável, sem contar que é um fundo imobiliário que, por exemplo, está em processo de captação, o que provavelmente vai fazer com que o ALZR ele dilua, né, essa alavancagem em relação ao seu patrimônio. Temos também o HGRU, que é um fundo que tem 100 imóveis no seu portfólio. Boa parte desses imóveis são imóveis, né, do tipo varejo alimentício, com inquilinos como o Carrefour, que também é inquilina do GARI 11. Tem outra inquilina que é o Assaí, então ele tem essa diversificação entre Assaí e Carrefour. Além disso, o fundo também tem imóveis do tipo educacional e tem lojas do tipo varejo vestuário, né, onde a inquilina é a Pernambucanas. Então, eu gosto da diversificação em número de imóveis do HGRU. Ele possui, sim, uma concentração de receita em poucos inquilinos, mas está muito bem distribuída, né? Assaí, Carrefour e Dux e também lojas pernambucanas. Tem uma alavancagem controlada em relação ao patrimônio, tem um histórico de distribuição de dividendos bacana, tem um histórico de fazer boas vendas ao longo do tempo e tem uma performance histórica bacana, inclusive aumentando o seu valor patrimonial por cota ao longo do tempo. Então, eu vejo, né, o HGRU também hoje à frente do GARI 11. Não que o GARI 11 seja um fundo ruim, só estou dizendo que, né, o HGRU hoje, né, na minha visão, está à frente, por exemplo, do GARI 11. Bom, temos também um outro fundo, né, bem comparável com o GARI, que é o TRXF. Inclusive, a gestão também do TRXF costuma ser questionada por parte dos investidores, mas é um fundo que tem varejo alimentício com lojas locadas para o Assaí, Pão de Açúcar, Grupo Mateus. É um fundo que também agora tem shopping no seu portfólio, shopping diretamente mesmo, né? Minas Gerais, também lá no Maranhão. O fundo tem, né, imóveis do tipo hospitalar, com hospital já alocado para o Albert Einstein, outro em processo de desenvolvimento, em processo de construção. O fundo possui ativos logísticos no seu portfólio, possui ativos, né, educacionais. Então, é um fundo que hoje, né, também tem ali uma diversificação de inquilinos e segmento de atuação muito grande, sendo um fundo bem híbrido. E é um fundo que tem gerado valor, né, ao longo dos últimos anos. Então, um fundo que tem uma performance histórica ok, é um fundo que tem conseguido aumentar a sua distribuição de dividendos, só que não é um fundo perfeito, né? É um fundo que a gestão costuma ser questionada, é um fundo em que a alavancagem, né, se faz presente. Claro, é um fundo que também fez um trabalho bacana, assim como o GARI fez, né? Então, reduziu a alavancagem, aumentou a diversificação de inquilinos e também de tipologias de imóveis. E é um fundo que, na minha visão hoje, né, também está à frente do GARI. É claro, gente, não existe fundo imobiliário perfeito. Então, a LZR tem alavancagem, o próprio, né, HGRU também tem alavancagem, o próprio TRXF também tem alavancagem. Então, não existe fundo imobiliário perfeito, isso vai depender muito de investidor para investidor. Então, de qualquer forma, pelo menos na minha visão hoje, eu vejo, né, outros fundos imobiliários ali comparáveis ao GARI, né, à frente do GARI neste exato momento, né? Bom, já em relação ao GARI, é importante destacar que a gestão, né, conseguiu reduzir a alavancagem, aumentou a diversificação do fundo ao longo dos últimos períodos, então trabalhou para melhorar o fundo. Isso é louvável por parte da gestão. Mas por que eu não tenho GARI? Bom, ele tem um nível de concentração, na minha visão, maior, né, em relação a outros fundos imobiliários, né, comparáveis ali ao GARI 11, pelo menos levando em consideração os meus critérios. Mas você pega, por exemplo, a performance do HGRU, é um fundo que, cara, aumentou o valor patrimonial por cota ao longo do tempo, aumentou a distribuição de dividendos, aumentou a diversificação, tem uma performance histórica
né, acima ali dos índices inflacionários e do IFIX também bacana, e tem uma alavancagem hoje controlada, sem contar que a gestão ela gerou bastante valor, né, ao comprar alguns imóveis no atacado e vender eles no varejo, com estratégia, né, que o fundo utiliza até hoje. Então, né, quando eu comparo isso, né, eu acabo preferindo esses outros fundos imobiliários. Temos o ALZR, que é um fundo que tem uma diversificação de receita por inquilino bacana, também tem um bom prazo médio de vencimento dos contratos, possui, né, atuação em diferentes segmentos, né, então o fundo tem varejo alimentício, o fundo tem logística, o fundo tem lajes corporativas, o fundo tem educacional, o fundo tem também na sua tese ali data center, claro, né, tem uma alavancagem hoje que é uma alavancagem representativa, mas por outro lado possui uma estrutura de capital bacana, uma estrutura de capital hoje saudável. Então, são pontos que eu também acabo levando em consideração. Então, vejo a LZR à frente. O TRXF é um fundo também bastante comparável ali ao GARI 11, mas hoje ele possui uma ampla diversificação. Então, tem hospitalar, o fundo tem educação, o fundo tem shopping, o fundo tem logística, o fundo tem varejo alimentício. Então, é um fundo que também atua ali com um nível de diversificação bastante interessante em tipologias de imóveis, possui também uma concentração de receita por inquilinos menor em relação ao GARI 11, claro, né? O grande fator ali do TRXF hoje que merece muita atenção dos investidores é justamente a sua alavancagem. Esse é o ponto que o investidor deve ficar de olho. Então, por esses motivos, né, não que o GARI ele seja um fundo ruim, né, muito pelo contrário, é louvável o trabalho que a gestão tem feito, mas vejo outros fundos imobiliários hoje um pouco à frente do GARI 11 em termos de diversificação, em termos de inquilinos também, pelo menos diversificação, né, de inquilinos. E como sempre eu falo aqui nos vídeos, né, é muito importante o investidor ele estudar muito bem, né, os ativos antes dele investir, antes dele fazer aporte, justamente para entender a tese, conhecer muito bem como um ativo funciona, para depois, né, não ficar confuso ali quando a gestão toma algum tipo de decisão, faz algum movimento que acaba contrariando os investidores. Beleza? Então, estude muito bem os ativos antes de você investir. E eu quero saber de você. Você tem ou não tem um GARI na carteira? Se tem, está contente com o fundo imobiliário? Está contente com as últimas alterações propostas, né? Está contente ali com os resultados entregados pelo fundo? Como você avalia o nível de risco do GARI 11? Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo aqui nos comentários. E se você, né, porventura, participou da assembleia, né? Você votou a favor ou não votou a favor das alterações propostas, né? Vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. Pelo vídeo de hoje era isso, né? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você acompanhar o canal e até o nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.